Hoje a gente vai falar bastante sobre um camarada aí chamado Louis Pasteur. E você vai ver, cara, que o que ele criou e o que ele desenvolveu é tão importante para nós seres humanos que, olha, vou te falar, ele talvez seja uma das pessoas mais importantes que a gente tem na nossa humanidade, na nossa história, justamente por alguns valores, alguns conceitos que ele desenvolveu. Provavelmente eu e você não estaríamos aqui hoje se não fosse por algumas ações dele, tá? Então, não é à toa que a sua prova pergunta bastante sobre ele. E é um assunto que a gente tem mesmo que trabalhar e através de alguns conhecimentos que ele desenvolveu, que ele fez diversos avanços em áreas que são, né, de alguma forma, uma auxiliando ali a outra área, mas ao mesmo tempo a gente consegue estudar de maneira independente. Então a gente vai trabalhar alguns assuntos, tá? Todos nesta aula, tá? Bastante conteúdo, bastante assunto, mas tudo muito importante. Então vem comigo. Primeiro que você tem que saber, né, que Louis Pasteur, ele é muito conhecido por várias pesquisas que ele fez, tá? Ele era um francês e entre essas pesquisas ele desenvolveu várias, tá? Entre uma coisa chamada pasteurização, que eu já vou explicar, ele desenvolveu a primeira vacina, né, que no caso foi a vacina da raiva, mas só a título de curiosidade. Ele desenvolveu a teoria microbiológica da doença, ou seja, né, entre outras coisas. O que é a teoria microbiológica da doença? Bom, é aquele que fala, olha, a maioria das doenças que a gente tem aí provavelmente está vindo de algo que a gente não consegue enxergar. Você já tinha, né, quando ele começa a desenvolver essas pesquisas, você já tinha ali há alguns anos o microscópio, eles já conseguiam ver, claro, não com a eficiência e com a potência que a gente tem hoje do microscópio, mas a gente tinha já a noção que existiam seres que a gente não conseguia ver a olho nu, mas que daria para observar ali no microscópio, tá? Mas que esses seres menores, aí, pequenininhos, conseguissem praticar uma doença e comprovar isso, aí partiu da teoria que veio dele. Segundo ponto, a questão da vacinação, que a gente já vai falar, e da pasteurização. Primeiro eu quero falar da pasteurização. O que é isso? Bom, ela vai permitir que certos alimentos sejam armazenados e transportados sem que se estraguem. Então, presta muita atenção em mim aqui, Por exemplo, se você faz um abate de um animal, né, onde você vai se alimentar, ou se você vai e tira uma fruta, né, de uma árvore, o que acontece? A partir do momento exato que você tira a fruta da árvore, ou a partir do momento que você realiza o abate daquele animal, automaticamente eles já começam, de maneira, claro, de maneira lenta, alguns até um pouquinho mais rápidos, mas eles já começam a se degradar aos pouquinhos, né? Então, por exemplo, você vai e tira uma banana ali da árvore. Bom, provavelmente ela ainda vai ser, inclusive ela é colhida, não sei se você sabe, a banana é colhida bem verde. Por quê? Para chegar no supermercado mais ou menos madura, né? Algumas mais, outras menos. Mas ela é recolhida bem verde, até para o processo, né? No transporte ela não ficar muito machucada, né? Ficar toda marcada. Mas pronto, tirou a banana, ela começa, né? Por que ela começa a se degradar? Justamente porque você tem ali questões bactérias, você tem ali seres microscópicos que a gente não consegue ver, que começa a fazer aquele processo de degradação, tá? É a mesma coisa um animal. Se você vê um animal morto ali, né, no meio da natureza, um ser que acabou de morrer, aos poucos ali ele já começa o meio ambiente, né? Ele já começa ali as bactérias a trabalhar. Então conseguem ali aos pouquinhos, aquilo vai se deteriorando, né? E aí depende muito da questão do solo, da atmosfera, do ambiente. São outros fatores aí que vão influenciar. Claro que o meio onde ele está inserido pode aumentar ou diminuir, né? Se você tem um aquecimento, se você tem uma temperatura mais alta, né, você tem esse processo de degradação muito mais rápido. E se você tem num ambiente mais frio, esse processo é diminuído, porque as bactérias ficam muito mais lentas. Não é só a título de curiosidade. Por que você faz uma comida? Você não vai depois e pega a sua comida e deixa ali 3 dias no sol. E pega essa mesma comida que você fez, pega metade, tá? E deixa essa metade na geladeira. Por exemplo,
Qual que vai durar mais tempo? Aquela que está na geladeira, concorda comigo? Porque as ações das bactérias, dos micro-organismos que iam degradar aquele alimento, eles ficam muito mais lentos, tá? Então ela vai se estragar. Se você deixar um mês a comida na geladeira, vai estragar. Só que é muito mais lento. Se você deixar um mês no seu quintal ou na rua, uma comida que você faz, nossa, você não vai nem conseguir chegar perto depois, porque aquilo vai ficar todo estragado, não é verdade? Então, as ações das bactérias ali, dos micro-organismos, foram muito mais aceleradas, tá? Então, o processo de temperatura ele vai influenciar. E aí vem o Pasteur. O que ele faz? Ele desenvolve a pasteurização, né? Até o início do nome vem dele. Ele desenvolveu um método onde ele consegue fazer com que aquele alimento ele consiga, né, durante muito mais tempo ser preservado. Então, hoje, por exemplo, o vinho que a gente bebe, o suco que a gente bebe, o leite, a cerveja e vários outros produtos que a gente consegue ver, esse produto foi pasteurizado, né? Parece escrito, né, na caixinha de leite embaixo, pelo menos na minha época vinha. Eu hoje já não bebo leite, não sei como é que é, mas na minha época vinha escrito embaixo, né? Esse leite foi pasteurizado. O que é? Passou por esse processo. Por isso, por quê? Senão, assim que a gente abrisse, poucos minutos depois, o leite ele já ia estar estragado, tá? O vinho, assim que a gente abrisse, depois de alguns minutos, já ia estar estragado. São produtos que duram, mesmo o vinho aberto, 1, 2, 3, 5 dias, uma semana, ele tá bom ainda, né? Portanto, mas ele fica vinagrado. Não, aí é diferente. O sabor ele é alterado, mas ele não se estraga, tá bom? Claro, se deixar muito tempo, mesmo um alimento pasteurizado acaba se estragando, tá? E aí depende do alimento, tem alguns produtos que duram mais, outros que duram menos, e aí tem algumas composições extras que podem ser acrescentadas, que podem acelerar ou prejudicar isso, mas a pasteurização faz com que alguns produtos durem por mais tempo. Por isso que a cerveja, assim que a gente abre, né, quem gosta de cerveja, começa a beber, ela não se estraga no segundo gole, tá? Ela consegue ali durar, mesmo aberta. Se bem que quem abre a cerveja geralmente vai bebendo e acaba ali a latinha, tá bom? Agora, o que é o processo de pasteurização? Nada mais é do que pegar determinados produtos e eles fazem um aquecimento muito lento e não chega aos 100 graus. Ele vai, chega perto, mas não chega aos 100 graus. E depois eles fazem uma refrigeração ultra rápida, muito rápida. Isso é feito através de máquinas industriais, há outros processos envolvidos nisso, mas de maneira bem superficial aqui para sua prova, é isso que ele faz. Um aquecimento lento, uma refrigeração rápida, tá bom? E é muito usado pelas indústrias em diversas áreas. Como eu disse, né? Já citei aqui os exemplos, mas está aqui para você. O leite e o vinho são aqueles exemplos que têm caído muito na sua prova. Mas eu trago aqui mais dois, caso aí a título de curiosidade, sucos e cervejas. Tanto é que depois eles querem até saber do processo, sua prova está vindo perguntar, tá? Como é que o vinho é feito e como é que a cerveja é feita. Tanto é que eu tenho esse conteúdo aqui nas aulas por causa disso.